Olá, turma de sexto ano, tudo bem? Vamos fazer a correção da nossa atividade, tá certo? Vimos aí um texto maravilhoso, que vocês poderiam aí se posicionar acerca do que foi exposto. E além disso, né, como o próprio gênero já tem como característica o posicionamento e a autora, ela se posicionou sobre determinado assunto. Então vamos aí à nossa primeira questão, confiram se vocês obtiveram êxito. Caso contrário, faça aquela correção. Ah, professor, mas a resposta não é totalmente igual à que eu estou vendo. Não tem problema, você verifica, dê uma olhadinha se está coerente com o que foi pedido e assim tenho certeza que você terá uma outra visão sobre o que respondeu. Tudo bem? Então vamos lá. Qual é a ideia principal vinculada pelo texto? Justifique sua resposta com passagens do texto. Então, falava-se lá nesse texto que as crianças não têm muito tempo aí, os jovens de hoje não têm tanto tempo aí para... Aliás, as crianças, né? Se referia às crianças, que elas não têm tanto tempo para ser crianças. Então, vamos verificar aqui. Então, ela defende que essa liberdade deve existir. Um trecho que vai ilustrar, ou seja, que vocês poderiam colocar para justificar a sua resposta é o seguinte trecho. As crianças de hoje têm menos liberdade e mais obrigações, ok? Lembrando que obrigações demais pode até ser que sim, mas não podemos ter nem de mais nem de menos. Tem que ter na medida correta, ok? Então vamos à segunda questão. O autor cita alguns exemplos de amigos que já apresentavam na infância o desejo de viverem uma profissão na fase adulta. Você concorda com essa colocação? Então, gente, nesse caso aí vocês irão se pronunciar a respeito, certo? Vão se posicionar a respeito desse trecho, tudo bem? Obviamente que haverá muitas respostas divergentes entre vocês, mas o importante aqui é se posicionar se você concorda ou não e por quê, ok? Terceira questão. Para o autor, o que tira das crianças a liberdade de sonhar? Então, o autor diz que o que tira a liberdade das crianças de sonhar é o excesso de obrigações, ou seja, a imposição de compromissos, ok? Então, como foi dito, né? Como eu acabei de falar, talvez o autor esteja se referindo, talvez, olha aí, a um posicionamento meu, você provavelmente pode ter também, que a questão do excesso, mas obviamente que tem muitas crianças hoje em dia que têm uma rotina escolar, depois, digamos aí, tem um reforço, é o caso de alguns, aí tem o curso de inglês, o curso de natação para praticar, aliás, não só natação, mas que está aí atrelado a um outro tipo de esporte, então acabam aí meio que sobrecarregando, ok? Enchendo aí de obrigações, como o próprio autor fala. Quarta questão agora, segundo o texto, qual é o efeito negativo da falta de liberdade para sonhar, ok? Então, ele vai citar aí, segundo o texto, essa falta de liberdade tem como efeito negativo a grande quantidade de adultos amargurados e sisudos, ok? Quinta questão. Como o autor concebe a infância? Então, para o autor, a infância é o ensaio de que a pessoa será nos anos futuros, ok? Ah, professor, não concordo muito não, porque daqui para lá eu posso querer várias coisas, mas quando for adulto não seguir nenhuma daquelas que eu sonhei quando criança ou quis seguir. Mas aí vai depender de cada um, você vai se posicionar a respeito do que ele acabou colocando. Tudo bem? Vamos à próxima. Por que o autor lança perguntas ao final do seu texto? Gente, eu gosto muito, uma opinião minha, eu gosto muito desse tipo de textos que apresentam aí interrogações no final ou durante mesmo a defesa, porque é uma maneira de instigar aí o leitor, tá certo? Provocar o leitor a respeito de algumas indagações que possa surgir durante o posicionamento dele a respeito do assunto, ok? Então vamos lá.
a fim de motivar o leitor a tomar uma atitude. O texto termina com questionamentos. Isso mesmo, você termina de ler, vê o posicionamento, quem sabe aí não é o mesmo, mas só que você não tinha tido até então uma visão diferente das que você até então tinha conhecimento. Então é muito bom um texto que apresenta questionamentos ao final, ok? E durante também. A quem esse texto se destina? Às crianças ou a adultos? Justifique sua resposta. Gente, o texto ele vai se destinar a adultos, por quê? Temos um trecho aí em que ele se direciona para uma pessoa provavelmente adulta, obviamente, né? Perguntou o seguinte trecho, já perguntou isso para seu filho? Ok? Então, provavelmente aí está sendo destinado a alguns adultos, principalmente aqueles que acabam sobrecarregando aí os filhos, ok? Lembrando que sobrecarregando, mas obviamente que tem aí o lado bom, né? O pai que está querendo algo melhor para o filho, desde cedo já incentiva a prática de atividades diferenciadas. Então, temos que ver aí os dois lados, né, gente? Vamos à próxima. Oitava questão. Nesse texto, os verbos estão conjugados na primeira pessoa e na terceira pessoa. Faça um levantamento no texto dos verbos na primeira pessoa do singular e dos pronomes também em primeira pessoa do singular, ok? Então vamos verificar aqui, gente. Temos aí os verbos adoro, sou, lembrando que o que são verbos, professor? Verbos são todas aquelas palavras que estão indicando ação, certo? Um estado. Ah, professor, o que seria esse estado? Pode ser estado ou característica. Luísa está elegante. Vamos a outro exemplo. Camilo está tranquilo. Então, como vocês podem observar, eu tenho aí o primeiro exemplo, elegante, estou caracterizando, ou está tranquilo, o estado em que ele se encontra, ok? Ah, professor, pode ser mais? Pode. Ele pode indicar fenômeno da natureza. Choveu, trovejou, certo? Então, temos aí alguns verbos que irão indicar fenômeno da natureza. Então, vamos lá. Demorei, encontrei, falei, vou, observo, vejo, acredito, considerei e sei. E os pronomes, professor? Os pronomes são eles. Eu, me, e mim. Tudo bem? Pronomes aí. Primeiro pronome eu, pronome no caso reto. E o segundo pronome oblíquo. Ok? Pronome pessoal oblíquo e o primeiro pronome pessoal caso reto. Nona questão. O que o uso da primeira pessoa do singular indica no texto? Então, o uso da primeira pessoa do singular indica que o autor se coloca no texto. É como se ele participasse, né? É como se ele tivesse aí, como se tudo que estivesse lá, ou parte dele, estivesse intimamente ligado a ele. O que torna mais subjetivo, ok? 10ª questão. E o uso da terceira pessoa, para que serve? No texto, a terceira pessoa é usada para relatar os fatos que o autor converte em argumentos em seu texto. Esse uso dá um tom de objetividade ao texto. Então, gente, essa questão aí da terceira pessoa, como se ele estivesse lá no cantinho e estivesse apenas relatando, ok? Contando os fatos. 11ª questão. Você concorda com a opinião do autor? Os adultos, além de educar, deveriam ajudar as crianças a sonhar, a desenvolver a imaginação e a descobrir que a vida não é uma corrida para ver quem sabe mais e chega mais longe mais cedo. Escreva um parágrafo registrando sua concordância ou discordância. Então, vocês irão ler esse trecho e se posicionar. Você vai escrever aí um parágrafo, vai apresentar sua opinião a respeito desse trecho aí em destaque. Ok, gente? Resposta pessoal. Primeira questão. Gente, vamos pausar um pouquinho aqui, tá certo? Daqui a pouco a gente volta novamente.
Continuando aqui, certo, turma? Vamos aqui à primeira questão, já da página seguinte, tá certo? Que é justamente onde a gente faz a correção sobre o estudo linguístico, na página 51. Então, vamos lá. Releia o ensaio presente no capítulo, a liberdade de pensar no que queremos ser quando crescer. E encontre pelo menos 5 palavras derivadas por sufixação. Escreva-as nas linhas. Gente, provavelmente vocês devem ter encontrado aí outras, certo? Mas com sugestão de resposta, ou até mesmo, se você preferir, você pode adotar ou completar. Provavelmente você deve ter encontrado, obviamente. Ok? Então vamos aí. As palavras são desenhista, especializada, seguinte, narrada, bem-sucedida, liberdade. Tá certo? Ah, professor, sufixo é aquele termo, aqueles elementos que são acrescentados, aliás, o elemento, né, acrescentado aí ao radical são exatamente esses mesmos, ok? Então, temos ista, temos a iada, temos aí int, ada, bem sucedida, no caso aí temos ida, ok? Então, como vocês podem observar, acréscimo aí de significado ao radical, derivação sufixal. Vamos à próxima. Preencha cada lacuna com do conto abaixo com palavras derivadas por sufixação. Utilize os sufixos que estão no quadro, associando as palavras contidas nos parênteses. Então, como vocês podem observar no material, mesmo, ou acompanhar aqui na tela, dicas de sufixos para utilizar inho, inha, do, mento, ado, ente, osa. Ok? Então vamos a elas. O rapaz e o reino distante. Faz muitos anos que o finado Daniel, morador lá no alto da Fonte Grande, me contou esta história. Era uma vez, em um reinado, uma princesa que o rei só daria em casamento a quem se submetesse a uma rigorosa prova. Muitos já haviam tentado, porém ninguém havia conseguido, e, mesmo se conseguisse, o rei mandava matar. Essa fama corria por todo o reinado. De lugares distantes vinham muitos pretendentes, porém nada conseguiu. Um dia, rapazinho, órfão de pai, resolveu correr mundo, tomou a bênção à sua mãe e partiu, dizendo que ia ao tal reinado disputar a mão da princesa. A pobre viúva que o tinha como a sua maior riqueza e a sua única alegria, em lágrimas, implorou ao filho que desistisse daquela princesa. Mas o rapaz teimou e partiu sem atender aos rogos de sua mãezinha. Ok, gente? Então, como vocês podem observar aí, palavras foram aí derivadas, ocorreu aí a derivação sufixal. Tudo bem? Vamos aí à próxima questão, que é justamente a cruzadinha, em que vocês devem preencher de acordo com o que está pedindo aqui. Então, vamos lá. O antônimo de bondade seria o quê? Maldade. De acordo com a cor azul ou ela, semelhante é o quê? Azulado. 3. Com humildade, no caso, humildemente. 4. Fazer planos, planejar. 5. Antônimo de alegria, tristeza. Aquele que trabalha em banco, bancário. 7. Aquele que realiza assaltos, assaltante. 8. Nascido em Santa Catarina, catarinense. 9. Pequeno rio, riacho. E 10. Que manifesta um sentimento cruel, crueldade. Então, gente, eu espero que você tenha conferido aí palavra por palavra e preencha aí a cruzadinha. Tudo bem? Então, turma, é isso. Chegamos ao final de mais uma correção. Eu espero que você tenha obtido êxito e qualquer dúvida, já sabe,
temos aí nossos momentos online e também os grupos que vocês podem entrar em contato com a gente. Tudo bem? Turma, tchau.